Quais são suas principais dúvidas quando você vai solucionar um caso estético com peças fresadas em CAD/CAM? Eu entendo a maioria delas e hoje, com algumas pequenas dicas, eu vou te ajudar a solucionar. Meu nome é Ricardo Tanaka, eu sou dentista e técnico em prótese e hoje eu vou te apresentar o Serec Tessera da Dentsply Sirona. Uma das maiores dúvidas entre clínicos e técnicos é na seleção dos blocos cerâmicos para serem fresados. Hoje eu vou te apresentar o mais novo bloco cerâmico da Dentsply Sirona, o Serec Tessera, um dissilicato de lítio avançado. O Serec Tessera é o bloco de dissilicato de lítio mais avançado desenvolvido até hoje. A resistência é superior a todos os outros blocos disponíveis no mercado e a opalescência é extremamente natural. Agora eu vou te mostrar como eu faço a seleção de cor desses blocos e como executar uma maquiagem sobre ele. A primeira boa dica que eu dou para as pessoas que vão trabalhar com blocos fresados em CAD/CAM é na seleção da cor desses blocos. Tanto para iniciantes quanto para aqueles que já são experientes, uma das grandes dúvidas sempre é quais são as cores que eu devo ter no meu estoque. Ao invés de você ter todas as cores no seu estoque, o que dificultaria muito no trabalho e na hora da seleção, eu recomendo sempre trabalhar com essas 3 cores. Eu costumo separar o meu estoque somente em 3 cores de blocos, os que a gente considera de alta luminosidade, de média luminosidade e de baixa luminosidade. Na nomenclatura da escala Vita, nós teríamos os blocos BL2, A1 e C1. Considerando somente essas 3 luminosidades e com somente uma queima de maquiagem, a gente consegue atingir qualquer cor da escala Vita. Bom, gente, para iniciar aqui a demonstração de maquiagem, eu separei uma peça de Serec Tessera, fresada na cor BL2, o que a gente considera ser uma peça de alto valor. E a partir dessa peça de alto valor, eu consigo produzir, através da maquiagem, basicamente todas essas cores da escala Vita. Aqui o que eu considero que com uma peça BL2 ou até BL3, a gente consiga produzir uma restauração nas cores A1, A2, B1, B2, D2 e até um C1, baseado nessa alta luminosidade que vai ter nessa peça. Para fazer isso, a gente vai utilizar os stands universais da Dentsply Sirona. Basicamente, os stands universais da DS são separados em body stands, que são essas cores aqui para fazerem as cores da escala Vita, o S0, S1, S2, S3 e S4, respectivamente para as cores Bleach, A, B, C e D. Uma das primeiras dicas que eu dou e que normalmente eu enxergo, né, os técnicos ou clínicos fazendo na hora que vão iniciar a maquiagem, eles pegam o líquido de glaze e passam sobre toda a peça antes de iniciar a pintura. Esse eu falo que é sempre o primeiro erro na hora que você vai começar a maquiar, porque você trabalhando com a peça completamente úmida, provavelmente você vai acabar criando misturas durante a maquiagem que você não quer. Por isso, muitas vezes eu vejo as peças produzidas por técnicos ou até por clínicos ficarem às vezes com uma cor verde ou uma cor violeta, porque na verdade eles acabam criando ou falta um pouco de controle sobre essas pinturas e justamente por causa do excesso de umidade que eles produzem no início da maquiagem. Então a primeira dica que eu dou é você trabalhar com as peças secas. A única coisa que eu faço ao remover essas peças da fresadora é fazer um jato leve de óxido de alumínio de 100 microns. A partir daí é só limpar essa peça, colocar sobre o modelo, sobre o troquel que você vai utilizar e aí iniciar a maquiagem com ela completamente seca. Muito bem. Primeiras coisas para quem vai iniciar trabalhando com esse material é que vocês vão perceber que ele tem uma opalescência extremamente natural, o que vai ajudar muito durante a maquiagem. E outra coisa, comparando com outros dissilicatos disponíveis no mercado, o que você vai perceber é que ele tem uma translucidez um pouco menor, o que na
minha concepção, é uma vantagem, porque dificilmente quando você vai realizar um trabalho estético, os substratos são extremamente favoráveis. Na maioria dos casos, você sempre vai se deparar com um substrato ou outro, ou até todos os substratos desfavoráveis em relação à cor final onde você quer chegar. Uma das coisas que eu considero uma grande vantagem do Serec Tessera é ter os blocos MT, de média translucidez, mas que produzem uma cobertura suficiente para substratos relativamente ou até muito desfavoráveis. Uma outra vantagem do Serec Tessera é a possibilidade de você trabalhar com eles monolíticos, isso significa trabalhando só com pinturas, com os steins universais, ou também fazendo na técnica de cutback. Então você poderia também adicionar ou estratificar a cerâmica do Celtra Ceram, por exemplo, para criar algum efeito ou alguma profundidade maior que você queira. Embora eu, particularmente, prefiro trabalhar com essas peças monolíticos para que você tenha mais resistência, além do que, hoje em dia, com os steins disponíveis, você consegue chegar em resultados em que você praticamente não percebe a diferença entre uma peça maquiada ou uma peça estratificada. Muito bem. Sabendo aqui que a gente vai iniciar de uma peça feita num bloco de alta luminosidade, um BL2, um MT BL2, a gente poderia produzir, por exemplo, uma cor final A2. Então eu vou aqui criar algumas mesclas entre os steins, dos steins universais, para chegar nessa cor final aí que a gente pretende da escala Vita, a cor A2. Eu, particularmente, quando vou produzir uma cor A2, embora a recomendação seja utilizar somente o stain universal, o body stain 1, eu, para produzir essas cores, para produzir essa cor A2, eu gosto de misturar 50% do S1, 50% do S2. Eu acredito que para essas cores de baixa saturação, como A1, A2, eu acredito que fique mais próximo ali do real. Então aqui eu estou mesclando o body stain 1 com o body stain 2, e essa mistura aqui vai ser para criar a área cervical e também o terço médio do dente, que normalmente tem a saturação mais evidenciada. Uma outra dica importante é sempre limpar, e sempre que você for umedecer o pincel de maquiagem, evitar de umedecer esse pincel com água, tá? A água normalmente vai dificultar aí, durante a maquiagem, porque acaba não se misturando tão bem, né, com os steins, e muitas vezes eu percebo que pós-queima dessas maquiagens, normalmente aparecem microporosidades, que eu acredito que seja por causa da volatilização, né, da evaporação dessa água durante a queima. Então, normalmente os pincéis para maquiagem, eu só limpo e só umedeço com o líquido de glaze e nunca com água, tá bom? Vamos lá. Então aqui eu umedeço um pouquinho esse pincel. Tenho aqui minha peça posicionada sobre o troquel. E aí eu vou começar essa maquiagem pela área cervical, pelo terço cervical. Repara que aqui eu consigo cromatizar um pouquinho mais, né? Normalmente eu cromatizo um pouquinho mais do que aparentemente a cor da escala, tá? Mas porque eu vou usar essa saturação aí para puxar para todo o dente. Então essa saturação ela fica um pouquinho mais intensa agora na cervical. Eu vou limpar o pincel agora e vou arrastar esses steins agora da cervical até terço médio e início do terço incisal. Olha só.
Então eu vou como se eu tivesse esfumaçando, né, ou distribuindo melhor essa saturação, esses stens, por todo o corpo da restauração. Olha só como já vai ficando muito mais próximo, né, já da saturação da escala. E agora eu vou controlando essa saturação aqui e adicionando onde eu acho que deveria ter um pouco mais. Normalmente nas áreas cervicais interproximais a gente percebe que existe uma saturação um pouquinho maior, justamente por causa da cor, né, e da posição das papilas gengivais. E aí eu vou puxando essa saturação até o início do terço incisal. É por isso que eu falo que é importante controlar muito bem a umidade no início da maquiagem, porque se essa peça tivesse previamente úmida e também os stens, né, são em pasta, estão úmidos, a cada vez que você adiciona um pigmento novo, você vai aumentando a umidade dessa peça, esses pigmentos começam a se movimentar sobre a peça e acabam criando, às vezes, cores secundárias ou cores terciárias que muitas vezes você não quer, tá? Então aqui eu já criei a saturação, né, o croma que eu queria, baseado na escala, e agora a gente vai trabalhar, principalmente aqui no terço médio e incisal, para criar os efeitos de translucidez, né, ou de passagem de luz, tá? Então, para isso, normalmente, a recomendação da maioria dos fabricantes de stens é normalmente utilizar o stain blue, o stain azul. Eu particularmente, por fazer muitos casos clínicos diretamente em boca, né, dos meus pacientes, eu percebi que esse azul, não só desse sistema aqui de maquiagem, mas o azul em si, a cor azul, a cor primária azul, acaba criando um efeito de profundidade, mas, a meu ver, acaba criando um efeito um pouco mais artificial. O que eu percebi, uma mistura que eu percebi que funciona muito melhor, né, quando eu vou fazer essas maquiagens em boca e que acaba se tornando um efeito de profundidade mais natural, é a gente sempre adicionar um pouco de vermelho nessa mistura aqui. Então, em vez de eu usar somente o azul aqui no efeito de profundidade, né, nos efeitos de translucidez dos bordos incisais, eu sempre gosto de produzir aqui um violeta. Esse violeta é feito com essas duas cores primárias, né, o azul e o vermelho. No caso desse sistema de stens universais, o vermelho a gente chama de raspberry, e a gente mistura aqui com o azul. E eu acabo criando um violeta que, a meu ver, e em todos os casos clínicos que eu fiz, inclusive em centrais unitários, eu acho que é uma mistura que sempre vai muito bem para criar esse tipo de efeito. E aqui eu começo a adicionar essa mistura, né, esse violeta que eu criei com azul e vermelho, para criar essas áreas de maior translucidez. Se você reparar em dentes naturais, muitas vezes a gente percebe que nos ângulos incisais, principalmente distais e um pouco menos no ângulo mesial, a gente percebe que nesses ângulos a translucidez sempre parece um pouco maior, existe sempre uma maior passagem de luz. Normalmente porque o lateral aqui, né, o incisivo lateral é um pouquinho mais curto do que o central, então existe uma passagem de luz aqui por proximal maior do que na mesial. E aqui eu vou criando essas áreas de translucidez com essa mistura de violeta. O interessante aqui é que se você mudar a proporção, aqui eu estou trabalhando com um pouco mais de azul, mas se você mudar essa proporção para um pouco mais de vermelho, um pouco mais de raspberry, você vai perceber que você consegue criar áreas
de translucidez maiores ou menores, dependendo da proporção entre azul e vermelho que você for utilizar. Terminado aqui a zona de translucidez incisal, olha só, vamos só comparar aqui de onde a gente saiu. Então essa é a mesma peça fresada em BL2 antes da maquiagem, né? Só foi jateada aqui com óxido de alumínio, e aqui a peça com essa primeira camada de maquiagem, e aqui essa peça já com essa primeira camada de maquiagem. Aqui a gente usou por enquanto só 2 stens, então um stem para fazer a área cervical e terço médio, e essa mistura de azul e raspberry para fazer o terço incisal. Então a gente vê que a gente já consegue criar esses efeitos, né, de translucidez, como se fosse já uma passagem de luz, né? A gente cria essa ilusão aí de passagem de luz. Agora, para finalizar, a gente vai fazer alguns efeitos um pouco mais específicos. Um deles, que todo mundo gosta de fazer normalmente, são os efeitos de mamelo, né? Para criar aquelas áreas que têm um pouco mais de reflexão de luz. Para isso, normalmente, eu vejo as pessoas utilizando os stens branco e creme, ou puros ou misturados, mas normalmente para isso, para fazer esse tipo de efeito, eu acredito que seja um pouco artificial também. Eu sempre que tentava fazer um efeito de mamelo só com os pigmentos brancos, eu achava que ficava destacado demais. Às vezes eu fazia só com o creme, eu achava que ficava sutil demais, ou às vezes acaba sumindo, né, durante a maquiagem. Então, para isso, eu recomendo sempre fazer a mistura de branco e de creme, mas também sempre colocar um pouquinho do body stain que a gente está utilizando para maquiar a peça. Então, aquele mesmo body stain que eu utilizei para fazer a cor A2, nesse caso, eu vou colocar aqui nessa mistura de branco e creme para criar essa massa aqui de efeito que fica perfeita para esse caso eu fazer os mamelos e halo incisal, por exemplo. Então, essa massa aqui, por conter pigmentos brancos e creme, ela sempre vai se destacar porque ela vai ter sempre uma certa reflexão de luz. Mas ao mesmo tempo, por eu ter adicionado um pouco desse body stain, ela vai ter também o mesmo croma ou a mesma saturação que eu utilizei para fazer essa peça. E ela vai fazer o contraponto entre as cores que eu usei para criar o efeito de translucidez. Então você acaba melhorando a visualização ali das áreas onde você criou o efeito de translucidez, porque você cria um contraste, né, entre absorção e reflexão de luz. Então aqui eu vou criando alguns pontos, né, de reflexão de luz no halo, aqui no bordo incisal, como se fosse um halo incisal. E aqui também entre terço médio e bordo incisal, os mamelos. A vantagem de se trabalhar com essa mistura aqui de branco, creme e body stain é que ela acaba ficando quase que imperceptível, ela fica mais natural, sem se destacar demais, comparando que se você utilizasse um stain branco ou creme puros. Então, dessa maneira, esses efeitos de mamelo parecem que estão vindo de dentro da peça, né? Você cria um efeito que parece que é interno, né? Que é intrínseco na peça. O último detalhe aqui que eu vou fazer é nas interproximais, que normalmente eu gosto de utilizar o laranja. O laranja, nesse caso, né, do sistema de stens universais da DS, é o S0. Em praticamente todos os casos, mesmo nos casos mais
claros, eu sempre gosto de utilizar o laranja nas interproximais, porque normalmente é assim que ele se apresenta. Eu acredito que seja por causa da fusão de cor entre a dentina e a papila gengival, que acaba criando essa resultante laranja aqui na interproximal. Então, em todos os casos, eu sempre coloco um pouquinho aqui de S0, que acaba deixando a peça sempre um pouco mais natural e também acaba criando uma zona de transição entre um dente e outro. Pronto. Feito. Aqui a peça antes de eu iniciar a maquiagem e a peça pós-maquiagem. Essa é uma maquiagem simples, ela é rápida, provavelmente para fazer uma peça que, né, você não levaria 5 minutos para maquiar uma peça dessa maneira, mas com um resultado extremamente natural. Se você for comparar com outras técnicas, isso é um ganho de tempo enorme, porque você consegue fazer praticamente tudo o que você precisa na peça em uma só queima e depois a única coisa que você vai precisar é fazer a queima de glaze. Aqui eu vou remover a peça e colocar uma peça que já foi pré-maquiada, que já foi maquiada e glaseada da mesma maneira. E é assim que ela vai se apresentar. Pós-maquiagem e glaze. Bom, aqui a gente tem a peça inicialmente, pós-fresagem e depois jateada com óxido de alumínio. A peça que foi maquiada agora com os stents universais e a peça aqui depois de maquiada e glaseada. Todas as 3 peças feitas em Cerec Tessera. Então o que a gente consegue perceber é que tem uma translucidez bem favorável, né? E em que você inicialmente, se precisasse cobrir um substrato um pouco mais desfavorável, você conseguiria, mas ao mesmo tempo você consegue trabalhar com elas de forma monolítica, ou seja, você consegue somente maquiar, sem precisar muitas vezes fazer uma estratificação, mesmo que seja só um cutback. Fazer a demonstração de uma maquiagem sobre um dente posterior, eu separei um molar superior, para a gente fazer fresado em Cerec Tessera. Para isso a gente vai utilizar também os stents universais da Dentsply Sirona. E aqui, diferentemente do que a gente fez no dente anterior, eu separei uma peça fresada num bloco A1, o que a gente considera de média luminosidade, né, ou de médio valor. Esse tipo de cor ou de luminosidade de bloco, a gente consegue produzir cores já de média saturação. Então eu separei algumas que a gente poderia fazer aqui nesse bloco, que a gente poderia fazer somente com uma só queima de maquiagem. Então aqui a gente poderia fazer um A3, um B3, até um C3, por exemplo, a gente poderia executar nessa cor de bloco. Basta que você saiba quais são os stents ou quais são as misturas que a gente pode criar com esses stents para fazer isso nesse bloco, tá? Então, aqui eu vou criar uma cor de média saturação, um A3, por exemplo. Vou iniciar com o Body Stain 1, aqui puro, agora nesse caso, porque eu vou estar maquiando sobre esse bloco que é A1, né, que tem uma média luminosidade. Então a ideia é primeiro a gente trabalhar todo o terço cervical, né, em todas as faces aqui dessa coroa de molar, com esse Body Stain 1. Vamos lá. Importante aqui é sempre limpar o pincel no líquido de glaze. Eu nunca limpo esses pincéis de maquiagem com água, porque a água acaba criando às vezes microporosidades durante a queima dessas peças, né? Provavelmente por causa da evaporação dessa água aqui que fica impregnada no pincel. Então, sempre que for umedecer ou limpar esse pincel, sempre no líquido de glaze.
Então aqui a gente vai aplicar o Boris tem 1, né, para as cores A, basicamente, em todo o terço cervical e terço médio da coroa. A ideia aqui é a gente trabalhar sempre com um pouquinho mais de saturação, né, nessa primeira passagem aqui desse stem. Ele vai parecer um pouquinho mais saturado do que na escala, porque eu vou espalhar esse stem por toda a peça, até chegar no terço oclusal, próximo das pontas de cúspide. Tá? Reparem aqui que eu evito de simplesmente só esfregar o pincel, eu vou como se fosse pontilhando, né, toda a volta da coroa. E na hora que eu for distribuir esses pigmentos, aí sim é que eu vou puxando esses pigmentos por toda a coroa. Então agora eu vou limpar esse mesmo pincel, e vou começar a espalhar esses stens por toda a coroa, por toda a peça. Então é como se essa saturação, né, iniciasse um pouco mais intensa no terço cervical e ela vai diminuindo, né, a gente vai diminuindo esse croma até a borda oclusal aqui. Olha só, vamos comparar aqui com a escala 3. Está bem próxima. Eu diminui um pouquinho a saturação aqui nas pontas de cúspide. E esse mesmo Boris tem 1 eu posso utilizar também para fazer o sulco principal e alguma outra fossa aqui. Então eu vou trabalhar principalmente aqui para criar profundidade, né, nos fundos de sulco aqui, no sulco principal, e também um pouquinho espalhar sobre os sulcos secundários. Eu evito de passar o pincel nessa fase aqui sobre as pontas de cúspide, porque ali a gente vai utilizar um outro efeito que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente. Beleza. Muito bem, aqui a gente já criou todas as zonas mais saturadas, né, que a gente gostaria. Agora eu vou criar as áreas de translucidez, né, onde teoricamente, mesmo num molar, mesmo no dente posterior, existe uma maior passagem de luz, né, isso vai depender da quantidade de esmalte. Então, para isso, eu vou criar o mesmo efeito que eu utilizo para fazer nos anteriores, mas a posição é diferente. Então, eu vou utilizar o stem Blue e o stem Raspberry misturados. Essa mistura acaba criando um violeta e que vai gerar esse efeito de passagem de luz. Num dente posterior, essa passagem de luz normalmente acontece aqui, principalmente nas faces livres, né, vestibular e palatina, próximo aqui das pontas de cúspide, mas também a gente vai enxergar essa zona mais translúcida pela face oclusal. Então, da mesma maneira que a gente enxerga esse violeta passando próximo das pontas de cúspide, a gente também vai enxergar isso próximo aqui das bordas da face oclusal. E também, muitas vezes, aqui próximo das cristas marginais, né, tanto mesial quanto distal. Então, vamos lá. Mesma coisa, a gente trabalha sempre com um pincel levemente úmido, mas sempre com líquido de glaze, não com água. E eu vou margeando aqui toda as pontas de cúspide aqui,
sem necessariamente chegar até essa borda, né, da ponta de cúspide, um pouquinho para baixo, para criar esse efeito de translucidez. A própria opacidade, né, ou baixa translucidez do bloco vai acabar criando aqui uma zona de maior luminosidade, né, que vai fazer o contraponto aqui com essa zona translúcida que eu estou criando. Também vou fazer essa zona aqui em alguns pontos das cristas marginais. E vou passar também para as cúspides palatinas. A grande diferença aqui no posterior é que a gente também a gente vai utilizar essa maquiagem com esse violeta na face oclusal. Você tem que tomar cuidado aqui em trabalhar muito bem a consistência desse stem, para ele não se acumular. A face oclusal é um pouco mais difícil da gente maquiar, porque ela tem sulcos secundários, ela tem as vertentes e arestas que dificultam um pouquinho o posicionamento, né, desses pigmentos. Então, a ideia é você conseguir trabalhar aqui bem a viscosidade, né, desses pigmentos, para não deixar eles se acumularem dentro de um sulco ali, do sulco principal ou da fossa central ali. Muito bem, aqui eu já criei então, recapitulando, as áreas de maior saturação, né, começando no terço cervical até terço médio e início do terço incisal, e aqui no terço incisal eu utilizei a mistura, né, de azul e raspberry para criar zonas de translucidez. Então basicamente aqui eu usei 2 pigmentos e a gente já nota que esse dente está completamente diferente de onde a gente partiu. Né, você começa já a enxergar todos os relevos, né, as diferenças de volume, simplesmente porque você cria zonas de saturação ou de absorção de luz de maneira diferente. Agora, para a gente poder ressaltar ou criar alguns efeitos adicionais, embora eu acredito que para muitos já seria o suficiente, a gente também pode criar alguma mistura aqui que vá criar um pouco mais de reflexão de luz. Da mesma maneira que eu faço para os dentes anteriores, né, uma mistura para fazer mamelos e ala incisal. Aqui no caso de um molar, a gente não tem mamelos nem ala incisal, mas a gente pode criar o que a gente chama de pontos de luz, né, em que você vai ressaltar as zonas de maior volume, por exemplo, arestas ou pontas de cúspide. Isso vai dar um contraste em relação às zonas que você criou de profundidade, e vai ressaltar um pouco mais as zonas em que você tem mais saturação também. Para isso eu faço uma mistura de branco e creme, também com um pouco do mesmo body stain que eu estou utilizando para fazer esse caso. Então aqui no caso, utilizei o body stain 1 e vou misturar com esse branco e creme para fazer essa mescla aqui, que vai me dar essas zonas de reflexão de luz. Num posterior também, eu sei que muita gente gosta, principalmente técnicos, ceramistas, alguns dentistas poucos e pacientes quase nenhum, mas um dos pigmentos que é interessante utilizar em dentes posteriores é o marrogane. O marrogane é um marrom intenso, e que se você souber usar, que se você usar ele com moderação, você vai criar uma área ainda com um pouco mais de absorção de luz e vai te dar um pouco mais de profundidade. Ele é bem interessante, embora muitas pessoas não gostem,
para aqueles casos em que a gente não tem muito espaço interoclusal, em que o dente sai praticamente chapado, em que você não tem profundidade de sulco. Só de você utilizar esse tipo de pigmento, que absorve bastante a luz e ele é bem mais intenso, você acaba criando uma ilusão de que existe profundidade de sulco, mesmo que ela não exista. Tá? Para isso, eu gosto de utilizar daí já um pincel muito mais fino, muito mais delicado, para que a gente consiga controlar realmente a quantidade desses pigmentos, não só do pigmento branco, mas também do marrogane, que vai fazer o contraste. Então vamos lá. Como eu falei, a mistura para fazer os pontos de luz, a gente vai utilizar principalmente nas pontas de cúspide e arestas. Eu evito de fazer linhas contínuas em qualquer desses efeitos, porque se você reparar nos dentes naturais, dificilmente você enxerga uma linha contínua branca ou então que esteja refletindo a luz. Normalmente você vai ver pontos ou linhas mais sinuosas. Então a gente coloca em alguns pontos da crista marginal, onde existe um relevo um pouco maior, e também nas arestas, principalmente aqui na ponte de esmalte entre as cúspides médio-palatina e disto-vestibular. E aí você começa a reparar que só de criar esse contraste, o dente começa a parecer que tem muito mais relevo do que antes. E agora, para finalizar, eu vou colocar o pigmento marrogane. Principalmente aqui nas fossas. Mas a ideia não é que ele realmente apareça, mas é para criar um efeito de mais profundidade. E mesmo que esse sulco principal ou essa fossa não existisse, ela ia parecer que tem profundidade. E aqui a diferença entre a peça que a gente acabou de maquiar e de onde a gente partiu.